Versão brasileira, Herbert Richards. A gente já teve tudo. E hoje, nem mesmo saberíamos o que fazer com isso. A magia. Onde que ela foi parar? Me pergunto quando foi que ela se perdeu. Com todo o poder da tecnologia hoje, internet na palma da mão e um mundo de possibilidades infinitas ao alcance de um único clique, a gente não sente mais o que sentia antes. Não há mais aquela mesma empolgação. Não existe aquele algo a mais que fazia o coração acelerar. Quando a gente ligava o videogame ou a televisão naquele horário que você sabia que teria aquele desenho ou aquele filme. Senta o dedo na galinha! Quem aí não se lembra daquelas tardes? Não eram só tardes, eram aventuras. Uma única intro nos fazia teleportar para uma dimensão única que só pode ser sentida e não explicada nessas poucas palavras. Cada jogo, programa de TV, era um portal para um lugar onde tudo parecia possível, onde a nossa única preocupação era não perder todas as vidas no Crash, Mario, Mega Man X ou qualquer outro jogo de plataforma que reinava na era dos anos 2000 ou no começo dela. As nossas forças eram totalmente canalizadas em não morrer aí, pois a frase Game Over era a palavra mais sombria que conhecíamos até então. E esse era um fracasso que não podíamos permitir acontecer. Perder um episódio de Power Rangers, Dragon Ball Z ou Digimon Adventure, por exemplo, dava essa mesma sensação de game over, pois só se falava disso no dia a dia na escola com os amigos e você não queria ficar de fora. Então, a frase game over era a mesma sensação de quando você perdia um episódio. Há muito tempo, quando as pirâmides ainda eram recentes, os reis egípcios jogavam um jogo de grande e terrível poder. Mas estes jogos das trevas eclodiram em uma guerra que ameaçou destruir o mundo inteiro. Não havia internet, smartphone, nem distração. Era só você, sua TV, seus amigos e aquele jogo que parecia feito pra você sob medida. Weighing 299 pounds, The Undertaker! Ansiedade como conhecemos agora era inexistente naquele mundo. A nossa ansiedade se resumia em ir embora da escola para voltar e continuar a blacklist de Need for Speed Most Wanted, jogar WWE, que na época estava muito em alta, ou tentar decorar aquele Brutality do Mortal Kombat Ultimate 3 para impressionar todo mundo. E para quem não era dos jogos, era padrão chegar em casa e assistir Todo Mundo Odeia o Chris. Passava logo após as 5 da tarde na Band e tinha que ir correndo para não perder a primeira parte. E não parava por aí não, logo após isso, era instantâneo ligar na Globo e assistir a clássica Malhação, que na época era muito bom. Posto que todo mundo sente saudade daquelas aberturas lá com a intro do Chorão. Na periferia, o computador virou um sonho de consumo e um aliado na busca por emprego. Robert paga R$ 1,50 por hora para usar o computador. Desempregado, ele envia currículos pela internet. Casa não tem como. E fazer na mão, você sabe que às vezes o patrão nem olha direito, entendeu? Então eu faço daqui. Aí fica bom, a gente manda, chama a gente consegue o serviço. Tudo isso aqui ajuda bem. Nesta outra lan house, na Vila Brasilândia, os sócios ainda pagam 9 dos 18 computadores, mas já querem expandir o negócio. Não seria justo eu não falar das lan houses nesse vídeo. Eu lembro até do cheiro, era único. Geralmente as lan houses eram locadoras de DVD na parte da frente e os computadores ficavam na parte interna. Era um cheiro de plástico e eletrônico fervendo. Sabe quando você sente cheiro de fio queimando? Era tipo isso. A lan house era como se fosse um local secreto dentro dessa locadora, um refúgio para todos. Os problemas da vida lá fora não imperam ali. Aquelas tardes que você passava jogando Mu Online, CS 1.6, acessando o clássico vídeo do Rock Lee vs Gara com a música do Linkin Park no YouTube, o som das teclas, a gritaria da molecada, o cheiro de Coca-Cola e principalmente a sensação de que você estava vivendo algo único ali.
algo que só você poderia viver aquele momento, onde o mundo lá fora da tela nem importava mais. O tempo parecia esticar, as horas passavam sem que você percebesse. Cada round que você vencia no CS, ou o reset que você dava jogando Mu, era uma vibração. Comemorávamos ali como se fosse um gol. Isso só era pausado quando chegava às 8 da noite, quando o menor de idade não podia ficar lá sem estar acompanhado por um responsável, ou quando acabava a sua hora e os seus créditos. Eu lembro até hoje da minha mãe falar que eu tava viciado em Lan House. Ela dizia que Lan House formava delinquentes e bandidos. Quem nunca? Como não era todo mundo que gostava de videogames ou jogos online, muita gente ia pra Lan House pra usar Orkut e MSN. Últimos 3 meses. 81, 52. 450. Calma, gente. Eles não fazem parte do seleto grupo de ricos e famosos. Foram contaminados por uma praga que surgiu na internet, o Orkut. Era uma algazarra danada quando você recebia um depoimento ou um scrap daquela menina que você estava stalkeando fazia tempo que você estava paquerando na escola. Quando ela te notava, aquilo virava uma loucura, que todo mundo parava para olhar o PC do cara. Tem mais uma coisa, a porra do Orkut notificava você e te mostrava quem que eram as pessoas que estavam ali te visitando no seu perfil. Ou seja, se tivesse alguém interessado em você, você saberia, não tinha como esconder. E eu não vou nem falar das comunidades que existiam na época, que eram gigantescas, e da mais famosa que eu lembro até hoje, que se chamava Eu Odeio Acordar Cedo. O que tinha de teoria de conspiração de que você não podia entrar nessa comunidade, pois o LinkedIn na época já existia. E se você fosse uma pessoa de negócios ou estivesse procurando um trabalho pelo LinkedIn, reza a lenda que eles olhariam no seu Orkut. Se você estivesse na comunidade Eu Odeio Acordar Cedo ou Eu Odeio Trabalhar, eles não te contratavam. O que gerava de converseiro disso daí era loucura. E o que nós temos hoje? O que aconteceu com aquele algo a mais? Hoje, a realidade é ultra realista. Os gráficos impressionam, as narrativas são cinematográficas, mas, no fundo, nada disso nos faz sentir como antes. O que aconteceu com aquele impacto? A emoção verdadeira de descobrir um jogo novo? O prazer de sentar com os amigos e passar horas no mundo digital sem notar o tempo passar? Hoje, temos o mundo na palma da mão, mas a magia se perdeu em um mar de opções. Naquela época era tudo muito simples e ao mesmo tempo muito magnífico. Era como uma passagem secreta que levava a gente para muito longe, sem nem sair do lugar. Mas o que aconteceu com aquela magia de infância? De onde foi que ela se escondeu? Será que um dia a gente vai poder sentir isso de novo? Pelo menos um breve suspiro desse sentimento? Eu lembro como se fosse ontem, cada manhã. A TV Globinho era um portal, não era apenas uma programação, era um ingresso VIP para outra dimensão. TV Globinho, Chaves, Band Kids, Bom Dia e Companhia, era como se aquelas imagens se tornassem realidade. Não era só ver, era viver aquilo. Você não apenas assistia, você era parte daquilo. Não importava se o programa era simples ou se o som da televisão chiava às vezes, ou passava aquelas malditas faixas que me deixava fudido de raiva. A magia tava até nesses detalhes. Socorro! Quer parar de gritar? Eu tô tentando contatar o Rio aqui e não consigo me concentrar com você gritando dentro. Hoje, a gente tem muitas opções, mas parece que tão sem graça, não? Tudo mais controlado, previsível, cinza. Eu olho para esses programas de hoje e, sinceramente, nada se compara. Sabe aquela sensação que o amanhã seria ainda mais incrível? Eu acho que isso aí sumiu. Band Kids era como se fosse uma TV Globinho de outra emissora, porém na parte da tarde. Eu lembro de assistir Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z e Tente Muyo.
Aqui em casa eu tenho vários almanaques aqui da Turma da Mônica, alguns gibis da Disney também. DuckTales, Tio Patinhas, Zé Carioca, a Turma da Disney com Mickey e Donald. E eu também tenho alguns mangás de Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco. Eu tinha muito mais do que isso, só que foi perdido nas vezes que eu fui mudando de casa e a mudança foi perdendo as minhas coisas. Eu tinha um Super Nintendo também, perdi na mudança, eu não sei como, mas eu perdi. Então essas páginas aqui remetem à minha infância, as cores das páginas, o cheiro, e são coisas que não têm valor pra mim. Mas quando eu pego, começo a folhear essas páginas, vejo a cor das páginas e o cheiro desses almanacs, desses livros que eu tenho aqui, me remete àquele sentimento que eu não vou ter de novo. Não tem como colocar valor nesse tipo de coisa. Eu vou pegá-lo. Você não entende? Se tentar pegá-lo fora do ringue, estamos mortos, todos nós! Ele é valioso demais pra eles. A única maneira é dentro do ringue. É como eu falei. Você não é bom o bastante. Quem não se lembra daquelas séries antigas e filmes que a gente via nas antigas? Não precisa ir tão longe assim. Você lembra de Teen Angels, que passava no SBT? Ou você lembra de iCarly e Drake e Josh, que passava na Globo? Ou quando você tinha que implorar pra sua mãe faltar na aula, quando você queria assistir aquele filme da Sessão da Tarde. Seja o Exterminador do Futuro 2, o Juízo Final. Lembra quando o Arnold pega aquela 12 a primeira vez e você fica, caralho, que porra é essa, mano? Ou então aquele filme do Van Damme, do Kickboxer, ou o Dragão Branco, quando ele luta com o Bolo Yang lá no final do filme. Ou quando você via Aquamarine, que era um filme absurdamente clichê, mas você nunca perdia. Batutinhas, Esqueceram de Mim, eram muitos. E é lógico, né, que tinha também a Tela Quente, onde eram os filmes inéditos, onde você falava, caramba, tela quente, o negócio é sério. Porque assim, Sessão da Tarde você via sempre, mas quando uma parada era na tela quente, aí o negócio era sério, porque ninguém tinha visto ainda. Me recordo de ter assistido na tela quente o Escorpião Rei e Anaconda 2, Em Busca da Orquídea Sangrenta. Você tá maluco? Lembra da era dos DVDs? Que eu me recordo da primeira vez que eu assisti um DVD. A gente ia no camelô e comprava um filme que a gente queria. O primeiro filme foi Os Dois Filhos de Francisco e o outro foi Ong Bak, Guerreiro Sagrado. Quem não lembra daquele filme de luta? Inclusive, Ong Bak foi o primeiro e único filme onde eu vi a questão do replay. Porque quando tinha uma cena de luta, um golpe muito foda, tinha aquela câmera que voltava mostrando o replay do golpe de novo. Aquilo eu achava absurdo. Pizza. A magia de um jogo pixelado. Zelda, Super Mario. Quem viveu isso sabe do que eu tô falando. Cada fase, cada game over nos fazia querer tentar novamente. Cada vitória era uma pequena conquista. Aí eu te pergunto, o que é um gráfico ultra realista hoje perto de uma tela cheia de quadrados? Nada. Absolutamente nada. Com todo o poder da tecnologia hoje, a gente deveria estar mais empolgado, certo? Mas não é a mesma coisa. Porque a gente não sente aquele mesmo encanto. Eu que passei noites inteiras jogando CS, GTA San Andreas lá atrás, ou explorando algum RPG de turno, ou até um Mu Online, que na época era bastante em alta também. Eu sei exatamente do que eu tô falando. Aquele sentimento de imersão, de ser teletransportado para outra realidade, ele foi perdido. Não tem o que a gente fazer mais sobre isso. Agora eu quero entrar num assunto um pouco mais delicado. Você lembra de como a vida era muito mais simples? Como as relações eram reais, genuínas? As coisas não eram perfeitas, mas ao mesmo tempo você sabia que o seu trabalho fazia sentido, por exemplo. Agora a gente é só mais um na roda, a gente é um robô, um número. Naquela época, até os empregos pareciam mais humanos, não existia essa pressão digital. Os processos eram mais diretos, as conversas mais sinceras, tudo tinha um propósito muito bem claro, cada um sabia o seu lugar. Mas hoje, com toda essa tecnologia, a gente não é mais quem a gente quer ser. A gente está preso num ciclo, a gente quer ser o que as pessoas são na internet, é muito diferente. Não é só no emprego isso, é na vida mesmo. Cada um no seu canto, na sua tela, desconectados de tudo, de todos. Eu acho até um pouco assustador pensar nisso. Mas então, a revolução aconteceu, não é mesmo? A internet chegou com toda a sua força. Hoje a gente tem acesso a tudo. Tudo! Antes tudo parecia um mistério, uma descoberta. Hoje tudo é clicável, tudo está no alcance. Tudo tem animação, sons. Eu sei, a internet trouxe essas possibilidades e a gente não pode lutar contra a evolução. Mas será que trouxe também o encanto? Essa é a pergunta que eu te faço. A magia de infância, o mistério de cada dia, isso se perdeu no mar de notificação e algoritmo, tanto de rede social como de qualquer outra coisa que você queira. A mente de criança era o verdadeiro motor da diversão. Isso que a gente perdeu, isso não tem preço.
tudo na palma da mão que a gente tem hoje em dia, não temos mais a capacidade de se maravilhar com alguma coisa igual antes. A gente pode ter tudo com dinheiro, mas o que a gente não pode ter é aquele drive mental de criança. Isso, infelizmente, só a criança tem. E você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não vai conseguir trazer esse drive da criança de volta para sua mente. Então aqui estamos, com mais possibilidades do que jamais tivemos. Podemos ter tudo, ser tudo, mas a pergunta é: queremos? O que perdemos no caminho? A nostalgia, com todo o seu peso, não é apenas uma saudade do que foi bom um dia, mas é uma saudade do que a gente não pode mais ser, do que já foi perdido. O vazio da nostalgia não está em termos mais o que queríamos, mas no fato de que ao termos tudo, nos esquecemos de como nos sentir de verdade. Mas a verdade é que a culpa disso não é sua, não é minha, não é nossa. A falta desse sentimento de nostalgia vai de encontro à necessidade de pagar a conta do mês, de pagar o aluguel dia 5, o mercado que fica em R$1.000 ali se você comer o mínimo. Então não tem espaço para esse sentimento onde você não tinha esse tipo de preocupação. Esse é um problema que todo mundo vai ter que carregar consigo e a gente não pode evitar. Mas não é porque a gente é mais velho que esses sentimentos não tenham flashbacks. Eu senti esse sentimento de novo por pouco tempo e poucas vezes. Foram 3 na verdade. Quando eu joguei Red Dead Redemption 2 a primeira vez, The Witcher 3 Wild Hunt e mais recente quando eu joguei a Plague Tale Requiem. Esses 3 jogos me deram aquele sentimento, aquela emoção de quando eu era mais novo, de quando eu era criança e terminava um jogo. Ficava maravilhado. Esses 3 jogos me conseguiram trazer esse sentimento de volta. Mas para isso acontecer eu joguei mais de 100 jogos e só esses 3 me conseguiram trazer isso que eu queria. Eu tentei outros jogos assim onde a galera ama, eu não tive esse mesmo sentimento. Eu queria te falar, você teve algum sentimento desse com algum jogo que você tenha jogado mais recente? Ou algum filme mais novo? O que trouxe pra você esse sentimento? Eu quero que você deixe aqui no comentário, que eu quero tentar entender. Se tiver alguma coisa pra recomendar, pode recomendar, tanto filme quanto vídeo, série. Se você se identificou com o que eu falei aqui, provavelmente você tem boas indicações, tanto pra mim ou pra quem assistir também. Então pode deixar aí, que eu vou fazer questão de assistir um por um. Eu sou o Elvão e tamo junto.